Você já ouviu falar desse cara? Chris Pratt. Esse cara é um advogado, apesar de nunca ter exercido sua profissão. Ele é da Índia. É um youtuber famoso, mega milionário, já tirou muita gente da pobreza. E nesse vídeo a seguir, ele fala sobre educação financeira, por que o sistema não ensina nossos filhos e como você deve lucrar quando o país está passando por crise. Essa é uma playlist que eu vou criar aqui no nosso canal e terá vários vídeos referentes à educação financeira. Acompanhe a gente aí, se você gostar, se inscreva, deixe aí seu like e comenta. Um abraço e vamos ao vídeo. Aqui está a palavra, recessão. Quando as pessoas ouvem isso, lhes dá ansiedade, medo, pânico, assusta as pessoas, porque você pensa em demissões, empresas quebrando. Algumas coisas que eu quero mencionar a respeito disso é que a maioria das pessoas tem muito medo de recessão na economia, recessão nos mercados. No entanto, para a minoria das pessoas, as recessões são oportunidades de construir riqueza. É tipo uma Black Friday para os investidores. A primeira observação que eu quero fazer a respeito disso é que algumas pessoas vão usar a recessão como uma oportunidade para construir imensas quantidades de riqueza. Mais pessoas vão se tornar milionárias durante essa época do que em qualquer outra. Como eles fazem isso? É isso mesmo. Você quer encontrar a oportunidade. A maneira de encontrar a oportunidade é primeiro entender como se chega lá, porque a história não se repete. As pessoas falam, aconteceu em 2020, então vai acontecer de novo, ou aconteceu em 2008, aconteceu em 2001, vai acontecer assim também. Não é assim que funciona. Você tem que entender o que aconteceu e como você está chegando onde está agora. Dessa forma, você pode procurar uma nova oportunidade, porque a oportunidade será semelhante, mas diferente. Você quer estar pronto quando os tempos estiverem bons, bem preparado? Dessa forma, falar sobre como chegamos aqui, para que você possa ver a oportunidade, mas no passado, durante as últimas décadas, sempre que você via uma desaceleração econômica, a resposta era criar a inflação. A resposta era estimular. Voltando a 2001, quando a bolha estourou, vimos as taxas de juros serem reduzidas. Houve um estímulo do Banco Central. Portanto, sempre que se injeta mais dinheiro na economia, isso cria a inflação. A mesma coisa aconteceu em 2008. A bolha imobiliária estourou e então vimos uma nova flexibilização quantitativa. Assistimos a cortes nas taxas de juros. Mais dinheiro foi injetado na economia. Mesma coisa em 2020. Em um nível bem maior. 2008 foi a maior flexibilização quantitativa da história, sendo superado por 2020. Portanto, acontece que quando você imprime mais dinheiro, reduz o valor dos seus dólares. Isto é o que é inflação. A inflação vem da palavra inflacionar. E o valor do seu dólar diminui, fazendo com que o preço das coisas suba. Quando aconteceu em 2020, começamos a imprimir mais dinheiro e injetá-lo no mercado de ações, nas corporações, na vida das pessoas, sob a forma de cheques de estímulo. O que isso fez? Assistimos em 2020 ao mais rápido e mais grave crash do mercado acionário da história. Excedeu a taxa da Grande Depressão. Uau! Então o que aconteceu? O Banco Central abriu a impressora de dinheiro e BUM! Disparou de volta. Foi o crescimento mais rápido da história. Pensa, nós tivemos o mais rápido crash do mercado da história e depois a mais rápida recuperação do mercado. Como isso é possível? Bom, imprimimos uma grande quantidade de dinheiro novo, e quando isso aconteceu, criamos algo chamado de flexibilização quantitativa ilimitada. Eles apenas disseram que iam imprimir e fazer o que fosse preciso para ajudar a recuperar os mercados. Quando começa a imprimir muito dinheiro, mas não faz produtos na mesma medida, as pessoas têm dinheiro, agora elas podem comprar, mas não tem nada sendo produzido. Quando passa esse período, elas vão voltar a fazer as compras. E aí, o que acontece? De repente, as empresas não podem continuar produzindo os produtos que tinham antes. Agora você começa a criar problemas na cadeia de suprimentos. E isso fez com que o preço das coisas subisse. Porque agora as empresas falam, bom, eu não tenho mais canecas para vender, só tenho algumas, vou ter que aumentar o preço. E aí começa uma espiral inflacionária, porque as pessoas precisam de mais dinheiro para comprar as coisas, e aí elas vão até o chefe e falam, ei, preciso de mais dinheiro. Certo. Fica mais caro sobreviver. Então seu chefe ele paga mais, eu espero, e aí a sua empresa diz, bom, os custos acabam de subir, as pessoas precisam de mais dinheiro, então vamos cobrar mais pelos produtos. Cobrando mais, as pessoas precisam de mais dinheiro, começa a criar uma espiral, e foi essa questão que nos levou até onde estamos agora. E
Até poucos meses atrás, a inflação era supostamente transitória, supostamente uma coisa temporária que iria desaparecer assim, magicamente. O interessante, porém, se entrarmos nos dados, eu não quero parecer muito confuso, mas não há uma resposta clara sobre o quanto dinheiro foi criado, sabe? O que a gente tem é apenas uma ideia. Mas se você olhar para uma coisa chamada M1, que é a quantidade de dinheiro disponível, você pode ir no Google pesquisar BCM1, eles têm um gráfico. O que você verá é que no início de 2020, tinha pouco menos de 4 trilhões de dólares por aí, no M1. Hoje, há mais de 20 trilhões de dólares lá fora. A razão pela qual eu estou dizendo isso é porque quando a pandemia chegou, o Banco Central começou a criar mais dinheiro, mas eles mudaram a definição disso. M1, que é a definição de dinheiro disponível, assim que começou a abrir e facilitar quantitativamente a mudança da definição de dinheiro. Por quê? Agora eu não tenho uma resposta, mas eu tenho um palpite. Eu acho que se as pessoas soubessem exatamente quanto dinheiro foi impresso pelo Banco Central, então eles estariam mais preocupados com o que está acontecendo por aí. Porque então eles diriam, nossa, você está imprimindo todo esse dinheiro, enriquecendo as empresas e os investidores e tornando as pessoas normais mais pobres, porque a inflação prejudica desproporcionalmente aqueles sem educação financeira, que são os pobres. Adivinha por quê? Agora seu gás é mais caro, suas compras são mais caras, o seu aluguel está mais caro. Certo. Mas seus salários não estão acompanhando, a menos que você tenha um aumento salarial de 20%. Seu custo de vida provavelmente está superando seus salários. Então, isso é o que está acontecendo em termos de dinheiro. Tivemos uma grande quantidade de dinheiro sendo impresso. Além disso, vimos também as taxas de juros serem reduzidas. O que são as taxas de juro? E como isso tem a ver com a inflação? Bem, o Banco Central é o Banco da Reserva. No entanto, eles não são federais. É o que diz em seu site. Eles não são uma reserva porque não tem nenhuma reserva de caixa, não é um banco. Não tem como ir lá e depositar um dinheiro ou fazer uma operação bancária. Portanto, embora o Banco Central não seja um banco comum, eles controlam nossa oferta monetária. E há duas maneiras deles fazerem isso. Uma é através das taxas de juros, a outra é imprimindo dinheiro. Então, através das taxas de juros, eles têm a capacidade de aumentar e cortar as taxas. Quando estamos em uma economia em desaceleração, uma recessão, eles cortam as taxas de juros para estimular os gastos, porque nossa economia funciona com gastos. Se eu tenho $1.000 no bolso, vou para a Amazon, gasto isso. Bem, a Amazon vai ter mais dinheiro para contratar mais funcionários, investir em mais infraestrutura e fazer mais negócios. Se eu ficar com esse dinheiro no bolso, eles não estão ganhando e não podem continuar crescendo. Nossa economia funciona com gastos. Quando corto os juros, os gastos sobem. Quando as taxas de hipoteca caem para 2, 2,5, as pessoas querem comprar uma casa, as pessoas querem sair, comprar carros, querem gastar o seu dinheiro porque as coisas não estão caras. E as empresas fazem a mesma coisa, eles vão pedir uma quantia insana de dinheiro porque é mais barato. Se eu puder pedir dinheiro emprestado, 100 milhões a 3% ao ano, e eu puder expandir minha empresa em 5%, eu vou fazer isso o dia todo. Foi o que as instituições fizeram. Mais dinheiro é injetado na economia quando as taxas de juros estão baixas. Isso é o que acontece normalmente quando está em recessão. Isso cria mais inflação, porque está injetando mais dinheiro na economia. Mas também estimula a economia. Agora, quando você está em uma economia em crescimento e você quer esfriar a economia, diminuir a inflação, deve fazer o oposto. Você começa a aumentar as taxas, tornar mais cara a compra de uma casa, a vida fica mais cara. Você também pode retirar o dinheiro da economia. Isso é o que o BC está tentando fazer agora. Como você retira da economia? As taxas de juros e em seguida o balanço deles. Falarei primeiro sobre as taxas de juros e entrarei no balanço patrimonial. O BC agora mesmo está aumentando as taxas de juros porque eles querem desacelerar a inflação. Quando você aumenta as taxas de juros, o que acontece? É mais caro comprar uma casa agora. Portanto, menos pessoas compram. Menos dinheiro em espécie circula, menos instituições pedem dinheiro emprestado, menos dólares entram em nossa economia. O segundo lado é o balanço. Este é interessante porque é preciso entender um pouco como o dinheiro funciona do lado do governo, mas sem entrar na questão de política. O governo não vende produtos por dinheiro. O que eles fazem é obter o seu dinheiro através de impostos. Pessoas como você e eu, nós pagamos impostos e depois o governo gasta o dinheiro. Quando um governo gasta menos do que arrecada, não tem problema. Seus dólares dos impostos cobrem isso, e então eles têm um superávit caso eles gastem mais em um ano. Mas aqui, a gente gasta mais dinheiro do que recebe. Então,
Por isso, o déficit nacional é de 30 trilhões de dólares. Como que cobre isso, então? Bem, se você gastar mais dinheiro do que ganha, você pode fazer algumas coisas. Você pode aumentar os impostos, o que vai deixar as pessoas com raiva. Então, nem sempre dá para fazer. Em segundo lugar, você pode sair e pedir dinheiro emprestado. É isso que o governo faz e aumenta a dívida, né? Eles pedem dinheiro emprestado para a China, para o Japão. Haverá um limite de quanto dinheiro você pode pedir. Se você não pode pedir para todos os países, o que dá para fazer? Você pode emitir algo chamado Título do Tesouro, que é onde qualquer pessoa, como eu e você, qualquer pessoa, pode ir e emprestar dinheiro para o governo dos Estados Unidos. Mas vamos dizer que o governo está com super déficit e ele precisa levantar aí 4 trilhões de dólares. De onde ele vai tirar isso? Bem, se eles não conseguem levantar esse dinheiro de pessoas comuns, então eles vão até o Banco Central e vão dizer: Ei, BC, nós queremos emitir 3 trilhões de títulos do Tesouro. Ninguém vai comprá-los. Você pode nos ajudar? Agora lembre-se, o BC não tem pilhas de dinheiro amontoadas, então o que eles fazem? Imprimem e entregam para o governo. Foi criado do nada e agora o governo tem esses 3 trilhões de dólares. A inflação passou e agora o governo gasta esse dinheiro. Sem tributação. No entanto, você ainda paga o preço. O tipo de dinheiro mais caro que existe é o dinheiro gratuito. Quando o governo recebe esse dinheiro, todos vão pagar o preço, as pessoas pagando desproporcionalmente, os pobres, os incultos financeiros, porque agora todos vão ter que pagar pela inflação. Seus salários não aumentam, suas economias não são tão grandes. Agora seu custo de vida é mais alto. Você está ficando mais pobre a cada dia que passa. Então, quem que a inflação prejudica? Prejudica mais os pobres. E eu nem estou falando da classe média, porque a inflação é a razão da classe média estar sumindo. E isso. Seja pobre ou rico, porque se você entender o que está acontecendo, você vai mudar a maneira como usa seu dinheiro. Isso cria essa divisão. A inflação cria maior desigualdade social. A gente está vendo acontecer agora. Algumas pessoas durante a pandemia ficaram muito ricas. Sim. Eles falam sobre como os americanos mais ricos ganharam bilhões e bilhões de dólares. Bem, mas e os americanos mais pobres? Não mudou. Quando o custo de vida está subindo assim, você não entende isso. Você está sendo enganado pelo sistema, mas não vê isso acontecer. Esse é o problema da inflação. Se isso se torna um grande problema, bem, então você pode se deparar com algum tipo de crise, ou pode se deparar com um problema. O governo não paga sua dívida. Essa é uma questão que está acontecendo agora, não nos Estados Unidos, mas no Sri Lanka. O país simplesmente deu calote na sua dívida. Temos tanto endividamento, gastamos tanto dinheiro que não temos como fazer os pagamentos. Vamos entrar em inadimplência e a moeda entra em colapso. A inflação sobe e a economia despenca. É um grande problema, cria uma inquietação civil. Esse é o pior cenário, porque agora você está preocupado não só com a economia, mas também com a moeda. Você está preocupado com a possibilidade de não encontrar comida. Os alimentos se tornam mais escassos. E nesse momento, por causa da questão da inflação, em todo o mundo, o Banco Mundial disse que cerca de 1/2 de países estão à beira de uma possível inadimplência, de quebrar. Por causa de toda essa inflação, e a maioria de nós não sabe o que está acontecendo, por isso daí é chamado de imposto oculto ou silencioso. E todo mundo está pagando o preço, e se você não sabe que está pagando, é você que provavelmente paga mais. Certo. Por isso é importante se educar. Qual seria o setor que teria maior oportunidade de gerar riqueza nesse momento? Que indústria ou setor seria esse? Isso está nas ações, eu sinto que nada é estável. Se você tem que colocar dinheiro em algo, pode ganhar muito ou pode perder tudo. Em um mês, serão as ações, cripto, NFT, habilitação, o investimento em si mesmo. De outra forma, o que você diria que a gente devia estar investindo? Exatamente. A resposta vai ser procurar onde a oportunidade acontece. Certo. Em 2008, certo, foi imobiliário. Essa foi a maior oportunidade imobiliária em nossas vidas. Em 2020, foram as ações e as criptomoedas. Em 2020, o mercado acionário de fundos cresceu 60% e o mercado de criptomoedas cresceu quase 600%. Então, o que você quer prestar atenção agora você quer ver como as coisas caminham.
Dessa forma, você pode fazer os movimentos certos. Lembre-se, a história não se repete, mas rima. Você quer olhar para os dados e fatores e ver o que está acontecendo. Contextualize. Nesse momento, o BC está trabalhando para combater a inflação. O balanço do BC está em 9 trilhões. A Loucura. partir de junho, eles vão começar a vender esses ativos. Ao mesmo tempo em que aumentam as taxas de juros. O Banco Central diz que eles estão dispostos a combater a inflação. Por quê? A economia é tão forte e robusta e pode suportar qualquer tipo de aumento de taxas de juros. O que o BC está fazendo? Em essência, eles estão tirando dinheiro da economia e agora esperam que a economia continue forte ao aumentar as taxas de juros. O que está acontecendo? A habitação está se tornando mais cara. E custos de aluguel subiram 20%, a compra de uma casa subiu ainda mais. As pessoas falam sobre os preços, dizendo, caramba, subiu 20% em relação ao ano passado. Seu custo de moradia está maior do que 20%, porque se há um ano você quisesse comprar uma casa por $500 mil, você poderia conseguir uma hipoteca por 2,5%, 30 anos fixos. Agora? 2,5% na hipoteca? Sim, Juros? a taxa de juros. 20% abaixo, né? $100 mil a menos. Você poderia pedir 2,5%. emprestado. 400 mil ia ficar em torno de 1.600, 1.700 por mês. Hoje essa casa não custa 500 mil, são 600, 20% a mais. E a hipoteca não é 2,5%, talvez é 5,5%. Então, o que significa? Se você colocar 20%, não está colocando 100 mil, está colocando 120 mil. Não está financiando 400 mil, está financiando 480 mil. Tem que pedir mais emprestado. Há uma taxa de juros mais alta. Você não está tomando emprestado a 2,5%, está pegando a 5,5%. E a hipoteca sobe também. Supondo que não haja atualização, passou de $16 para 1.700 por mês. 24, 25, 2.600 por mês. O custo da moradia está mais alto. E com as taxas de juros subindo, o que está acontecendo? As pessoas estão dizendo, meu Deus, as casas estão mais caras. As aplicações hipotecárias estão começando a diminuir. No mercado de ações, o que acontece? Bem, as empresas estão com um custo maior para operar. Se você fosse uma das empresas que dependia da dívida e do preço de suas ações para operar, porque quando você está com as taxas de juros baixas, você não precisa ganhar dinheiro, os investidores vão continuar te emprestando super barato. Se fosse uma daquelas empresas que não eram lucrativas, você poderia ter dito, bem, valem 40 bilhões, não preciso ter lucro, por isso eu poderia simplesmente pedir dinheiro emprestado, conseguir um investidor. Agora as pessoas estão olhando para você e dizendo, eu não posso pedir emprestado o mesmo dinheiro nas mesmas taxas que eu poderia antes, então eu preciso de um retorno melhor, prefiro investir meu dinheiro em um lugar mais seguro. Muitas empresas estão vendo suas avaliações caírem com a alta dos juros e o mesmo está acontecendo com o mercado de criptomoedas. Quando a maré baixa, você sabe quem estava nadando nu. E assim as pessoas poderiam continuar nadando com seu dinheiro livre, jogá-lo em qualquer coisa e esperar que eles ganhassem com isso. Porque há muito dinheiro estúpido por aí, né? Quando esse dinheiro começa a ir embora é quando você vê quem estava nadando nu. Você vê os esquemas, os maus investimentos, fica tudo exposto. E aí as pessoas querem colocar o seu dinheiro em algum lugar seguro e mais inteligente. As pessoas estão mais atentas. Então agora de volta à sua pergunta. Para onde você está indo? Onde você está pondo seu dinheiro? É que aí depende do que o Banco Central vai fazer depois. Se eles continuarem lutando contra a inflação, eles dizem, vamos fazer o que for preciso para reduzir a inflação. Podemos tirar dinheiro da economia, aumentar as taxas de juros, mesmo que isso signifique que vamos entrar em recessão. Mesmo quebrando o mercado imobiliário, mesmo quebrando o mercado de ações, vamos continuar. Se fizerem isso, bem, então você terá uma ótima oportunidade de comprar em praticamente qualquer classe de ativos, supondo que você encontre um bom investimento lá, um investimento forte, fundamental, mas também há uma chance de que o BC não faça isso. Eles podem dizer que estamos começando a aumentar as taxas de juros agora e é isso que eles estão fazendo mesmo. Então 6 meses se passam e aí eles dizem, essas taxas estão realmente prejudicando a economia agora. Ela não é tão forte quanto pensávamos. Eles recuariam e aí um pouco. eles começam a baixar as taxas de juros. Só que agora você está em um ambiente de inflação alta. Cara. Agora você está criando mais inflação para combater a economia, porque os bancos podem combater a economia ou a inflação, não dá para fazer os dois juntos. E em todos os acidentes anteriores de que falei, nunca estivemos preocupados com a inflação.
Estávamos preocupados com a desaceleração econômica. Isso em 2008, em 2001, em 2020, a preocupação não era a inflação, era a deflação. Certo. O BC diz que não podemos ter deflação, não queremos que as pessoas tenham suas economias valendo mais. Precisamos criar mais inflação. E agora temos um problema de inflação. Se a economia cair, o que você faz? Cria mais inflação para salvar a economia. No entanto, isso cria mais inflação. Nossa desaceleração econômica hoje está sendo causada pela inflação. Não dá para consertar uma recessão inflacionária através de mais inflação. O que isso vai fazer? Vai piorar o problema da inflação. Provavelmente impulsionará a economia no curto prazo, mas derrubará o mercado de ações e o mercado imobiliário, não para baixo, mas para cima. Interessante. Esse é um conceito muito interessante de pensar. Quando você pensa em um colapso do mercado, o que você está pensando? Os preços das ações caem, os preços dos imóveis caem. Mas se você está preocupado com a inflação alta e então você começa a criar mais inflação, o que vai acontecer? As pessoas vão pegar os dólares e vão querer ficar sem dinheiro. Porque dirão, se a nossa taxa de inflação subir ainda mais, o nosso dinheiro perderá o valor ainda mais rapidamente. Queremos ser donos de algum ativo, mas você verá as moedas criptográficas potencialmente afundarem. Vimos algumas afundarem. Você vai querer fazer investimentos fundamentais, mas você pode ver muito dinheiro fluindo para esses ativos, um pouco como o que vimos acontecer em 2020. Estávamos em recessão, mas o mercado de ações estava subindo. Por quê? A impressora de dinheiro deixou tudo entrar. E é aí que você quer prestar atenção ao que está acontecendo lá. Acho que os investimentos mais líquidos e mais ativos seriam seus investimentos líquidos. Coisas como ações, criptomoedas. Então, novamente, se você olhar para 2008, quando o mercado de ações caiu, ele começou a cair. Caiu em 2009 e em seguida ele começou a subir. Assim, o crash de 2008 aconteceu. Começou em 2007, depois caiu em 2009, depois sobe, mas em 2012 foi quando o mercado imobiliário atingiu o fundo do poço. Isso foi 3 anos após o crash do mercado de ações. Por quê? Bem, o mercado de ações tem muito pânico, tem muitas emoções, e você pode vender em excesso muito rapidamente, porque são todas emoções, certo? Quando você vê as manchetes nas notícias falando sobre o que está acontecendo nos mercados, as pessoas ficam com medo, né? Venda hoje, agora mesmo. Aí você diz, meu Deus, meu patrimônio líquido está caindo, eu quero vender minhas ações. E depois continua caindo. Então é muito emocional, e isso pode acontecer num piscar de olhos, porque você compra e vende rápido. O mercado imobiliário não funciona assim. Ele tem um tempo de atraso muito maior, porque pode facilmente levar 30, 90 dias para comprar ou vender uma casa. Então, basta entender que o mercado imobiliário se move mais lentamente e, portanto, se as taxas de juros subissem 10%, tem um palpite de que o mercado de ações se machucaria muito. Eu acho que haveria muitas oportunidades lá. Você acredita na economia americana. Se você acha que a economia americana será forte em 10, 20 anos, então há uma oportunidade para você. Significaria procurar empresas fortes que não vão à falência e que eu possa encontrar a oportunidade de comprar. E se você não está interessado em investir em empresas individuais, se você não está disposto a gastar tempo para fazer isso, porque eu acho que a maioria das pessoas não querem fazer esse esforço, pesquisar, isso gasto psicológico, sabe? Então eles podem estar apenas olhando para um ETF que dá exposição ao mercado de ações em geral, que está entre as 500 maiores empresas no mercado de ações. Você pode estar investindo em um pedaço da América e pode comprá-lo com desconto, então é o que eu faria lá. Então, se você está falando sobre criptocracia, você tem que... Primeiro, eu não sou ouvido para dizer que você acredita em criptografia ou não acredita. Não é isso que eu estou aqui para fazer. Se você acredita em criptomoedas, se você acredita em tecnologia, você tem que estar disposto a enfrentar a tempestade. A mudança é um sentimento de criptomoeda, porque quando os preços das criptos caem, as pessoas pensam que isso é falso, não importa. Mas quando o preço da criptomoeda sobe, as pessoas falam, isso é o futuro. Certo. Então, se você realmente quer ser um investidor, você tem que ser capaz de cortar essa emoção. Falar, ok, eu gosto da blockchain, gosto de tecnologia, não estou investindo em bobagem, estou investindo em algo que tem valor real, e então isso pode ser um investimento para você.